Código Civil de 16, que passou a ser de 10 anos. Passou 10 anos, não tem mais como cobrar ninguém. Então, se eu devo para alguém, basta eu sumir por 10 anos, que essa pessoa não vai poder mais me cobrar. Se eu matar alguém, basta eu ficar 20 anos sumido, que o Estado não vai poder mais me aplicar uma pena, porque isso é a prescrição. Isso tem na improbidade administrativa também, não é verdade? A improbidade administrativa tem um prazo de 5 anos. Passados 5 anos, a administração pública não poderá mais aplicar nenhuma dessas sanções, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, passados 5 anos, conforme prevê o artigo 23, inciso 1º, artigo 23, inciso 1º, da Lei 8.429, de 92, e agora me pairou uma dúvida aqui, eu não lembro se é o artigo 23, inciso 1º, ou o artigo 23, parágrafo 1º. Então, eu peço aos senhores que façam uma pesquisa para ver o que diz lá, ou o inciso 1º, ou o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 8.429, de 92. Então, vejam que os agentes públicos, eles responderão por improbidade administrativa, e aí temos uma exceção importante que nós veremos a partir da análise do recurso extraordinário 852, 475, 852, 475, que traz um dos tipos de improbidade administrativa como imprescritível, ou seja, aquele tipo que não prescreve, né? Aquele tipo que não prescreve, conforme prevê o artigo 10 da Lei 8.429, de 92. Então, veja que os agentes públicos, e somente agente público que pode cometer improbidade administrativa, né? Ele, na verdade, ele terá aí o prazo de 5 anos para que ele possa se livrar, né? Porque se ele não se livrar nesses 5 anos, aí ele vai sofrer as sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Em resumo, quase que todos os prazos aí para a administração pública aplicar uma penalidade restringe-se aí a 5 anos, né? Poucas são as exceções. Nós temos, por exemplo, o prazo para a administração pública tributária cobrar um tributo também há 5 anos, como está previsto lá no artigo 174 da Lei 5.172, de 66, a Lei 5.172, de 66, é o Código Tributário Nacional. E lá no artigo 174, traz que é o prazo, né? Diferentemente do imposto de renda também, que o imposto de renda também são 5 anos, mas está previsto lá no artigo 150, parágrafo 4º da Lei 5.172, de 66. Senão, a camarada cai na malha fina, né? E aí ele tem 5 anos. Se não houver uma ação de execução, né? Então, passados 5 anos, nós teremos aí a prescrição tácita, ou seja, a União não poderá mais cobrar o imposto de renda daquela pessoa, como prevê o artigo 150, parágrafo 4º, da Lei 5.172, de 66. Logicamente que, veja bem, as pessoas jurídicas de direito público, elas têm esse prazo também para cobrar, né? Esse prazo para aplicar essas sanções previstos lá no artigo 37, parágrafo 5º, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, na verdade, esses 2 parágrafos, tanto o parágrafo 4º quanto o parágrafo 5º, ambos do artigo 37 da Constituição Federal, eles são regulamentados pela Lei 8.429, Lei 8.429, né, de 92. Lei 8.429, de 92, é a lei que dispõe sobre as sanções administrativas, né? Sanções administrativas que são aplicadas naquele agente público que comete na verdade, comete um ato de
desonestidade, ou seja, de improbidade administrativa, né, é que, na verdade, essa lei ela é utilizada nas três esferas da administração pública, nas três esferas da administração pública, como prevê aí o STF, e aí nós veremos quando estivermos estudando o aspecto jus-realista, né? Jus-realista da improbidade administrativa. Então, nós temos lá uma decisão do STF extremamente importante, que é exatamente isso, ou seja, a decisão que permite aos três poderes, às três esferas da administração pública, tanto a estadual quanto a federal, quanto a municipal, utilizar essa lei, que é a Lei 8.429 de 92. Lei 8.429 de 92, não é verdade? Então, nós temos aí essa observação que todas elas, todas as esferas da administração pública dentro da organização político-administrativa, elas podem ser utilizadas nas três esferas. Então, todas aqueles requisitos, todas aquelas demandas que estão expostas na Lei 8.429 de 92, né, elas têm exatamente essa prescrição. Elas podem ser utilizadas pelas demais esferas, tanto pela esfera estadual quanto pela esfera municipal, não é verdade? Então, vejam que essa lei da improbidade administrativa, que é a chamada LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa, ela pode ser usada tanto na esfera estadual, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, né? Por entendimento do STF, logicamente que existe aí essa posição que é importante e nós voltaremos a falar sobre isso. Então, quem estiver aí no Estado, né, e sofrer uma ação referente à improbidade administrativa, vai poder usar a Lei 8.429 de 92. Assim como quem estiver no município também vai poder usar a Lei 8.429 de 92. Então, essa lei ela pode ser utilizada, logicamente, nas três esferas, né? Pode ser utilizada aí nas três esferas, como veremos aí daqui a pouco. Muito bem. Por enquanto, vamos fazer aqui uma análise inicial da Lei 8.429 de 92, que é a lei que dispõe exatamente sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade administrativa. Quais são os casos de improbidade administrativa? Quais são os casos de improbidade administrativa? Na verdade, nós temos 4 tipos de improbidades administrativas, que são chamados atos administrativos de improbidade administrativa, e esses atos, na verdade, são 4 atos administrativos, estão previstos lá na Lei 8.429 de 92. O primeiro caso, trata-se do ato administrativo de improbidade administrativa, ou seja, de desonestidade administrativa, que importe em enriquecimento ilícito. Então, todo aquele ato praticado pelo servidor público ou aquele que estiver em conluio com ele, que gere enriquecimento ilícito, será um ato de improbidade administrativa. Não confundamos com enriquecimento sem causa, né? O que é enriquecimento sem causa? A legislação civil, ela entende que quando eu deixo de pagar uma conta, eu estou empobrecendo a outra parte, ou seja, eu estou empobrecendo o credor, né? Então, estou aqui ficando rico como devedor, estou enriquecendo o credor. Então, quando eu deixo de pagar, por exemplo, a conta de energia para a Energisa, né? Eu estou empobrecendo a Energisa, né? Isso está lá no artigo 884 da Lei 10.406 de 2002. Artigo 884
da Lei 10.406 de 2002.